estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News ao vivo e, claro, trazendo repercussões no mercado financeiro nesse day after da super quarta, onde tivemos manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, manutenção, aquela chamada pausa hawkish, e também queda hawkish aqui no Brasil, onde o Banco Central Brasileiro, o Comitê de Política Monetária, trouxe a taxa de juros para o patamar de 12,75% ao ano. O cenário está complicado, o cenário está ainda bastante desafiador. A gente está vendo as repercussões e as reações do mercado ao longo de toda essa quinta-feira. Cenário na Ásia pesado, cenário na Europa bastante pesado, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Claro que para a gente entender esse cenário macro todo e todas essas oscilações, essas turbulências, a gente já vai chamar aqui o Fábio Fares, especialista em análise macro, que todas as quintas-feiras está conosco para bater esse papo. Fábio, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na BMC News. Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Fábio, a questão é a seguinte, né? O mercado azedando, trazendo muita aversão ao risco, muita volatilidade, muito peso para os mercados hoje. E a gente pode colocar na conta de Jerome Powell essa pausa hawkish, esse juro mais alto por mais tempo, que não é uma novidade, já era uma tendência, acabou colocando ainda mais pressão nos mercados, aí trouxe mais pé atrás para os investidores? A gente tem dois fatores que estão mexendo com isso. Um, como você citou, foi o fato de não é a novidade o Powell falar de juros altos por mais tempo. A novidade é que o mercado finalmente está colocando isso no preço. E para colocar isso no preço, mexe com todas as expectativas. Quando você ajusta uma taxa de juros que era esperada, início de corte no final desse ano, para possível início de corte só em setembro do ano que vem, você está chancelando cada vez mais o discurso que eu venho insistentemente repetindo. Vai ficar alto por mais tempo. Por isso que eu até acredito que talvez essa próxima alta seja fictícia, só discurso. Agora, a gente tem que lembrar, Felipe, que a economia ela é um ser vivo e ela leva tempo para as coisas acontecerem. Se a gente for refrescar um pouco a nossa memória, em maio, se eu não estou enganado, os Estados Unidos aprovam o aumento do espaço para a dívida que o Tesouro pode emitir. Lembra que eles deram um contingente a mais de quase 4 trilhões, porque estavam chegando no limite do teto da dívida americana e eles queriam espaço para imprimir mais dinheiro, isso foi aprovado. Isso está batendo na economia agora, porque a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo que a ponta curta de juros americano está alta por causa do Fed Funds, hoje, devido a todo esse lado macro de China vendendo títulos americanos, Japão com problemas de taxa de juros do lado dele, deixando o dinheiro enraizado lá em vez de investir em títulos do governo americano, e o Tesouro americano emitindo títulos longos para captar esse dinheiro do orçamento, não tem comprador natural, então as taxas de longo prazo americano agora sobem também. 10 anos, 20 anos, 30 anos estão em recorde histórico desde 2007, máxima da máxima. Isso também faz dinheiro vir para os Estados Unidos e os ativos de riscos ficarem menos atrativos. Ô Fábio, essa inversão da curva, né, das curvas de 2 e 10, né, da curta para a longa, a curta mais alta, a gente já tem visto isso há alguns meses, né, e em se mantendo essa tendência, a gente pode ver uma deterioração ainda maior desse cenário, e aí
puxando um pouco da fala do Powell, né? Aquele pouso suave também não está muito tão provável assim na cabeça do Fed. Pode dar ainda mais problema ou trazer uma consequência mais negativa, seja para a economia, seja para o mercado, toda essa movimentação que a gente está vendo? Estatisticamente falando, quando a curva de juros está invertida, ela sempre precedeu uma recessão. Quando a gente olha para trás, quando esses momentos aconteceram na economia americana. Porém, agora ela está invertida por um simples motivo de uma pressão inflacionária que teve que ter um choque de juros. E a gente está vendo o inverso acontecer agora, com todo esse desenho que eu falei na resposta anterior. A ponta longa está subindo também e essa diferença está diminuindo. O cenário de pouso suave, soft landing, nem é o cenário do Fed. O Powell falou isso 3 vezes ontem. Nós não trabalhamos com o cenário de soft landing. A gente ainda acha que o país poderá, por causa do nível de juros e a taxa de desemprego, ter aí uma leve recessão, um pouso, né? Não quis falar também hard landing para não assustar. O Fed não trabalha com isso, mas pode acontecer, porque a economia está mostrando outros sinais. O principal agora que a gente tem que observar, Felipe, é economia americana com juros de 5,5, contratados até o segundo semestre do ano que vem. Como que o resto do mundo se comporta enquanto uma China não cresce. Então, tudo isso vai ditar o quanto a economia vai conseguir ficar forte ou não, com todos esses fatores. É interessante notar, né, que toda essa movimentação no mercado está pesando bastante para as empresas de tecnologia. Inclusive, elas acabaram sustentando uma queda bastante forte nas bolsas asiáticas e já está pesando também na Nasdaq. E a gente tem falado ao longo das últimas conversas sobre essa alta, entre aspas, quase que sem freio, das empresas de tecnologia por conta de um apetite natural do mercado para esse setor em detrimento de setores que tenham uma exposição e que sofram um pouco mais com uma possível contração da economia americana, né? Justamente por conta do cenário doméstico já está um pouco deteriorado, como você vem trazendo para a gente. Essa reação do mercado às empresas de tecnologia abre aquele espaço que a gente falava, vai vir uma contração, vai vir uma correção. Pode estar sendo agora e a gente vê esse movimento e numa profundidade até um pouco mais elevada do que se imaginava. Isso pode ser um desencadeador de uma correção mais forte para essas companhias, para esse setor especificamente? Eu acho que um dia que nem hoje é o típico movimento que a gente fala de colocar o lucro no bolso. Por isso que as empresas de tech elas sofrem um pouco mais, porque foram as que mais subiram. E aonde o pessoal que começa agora a falar, poxa, os juros vão ficar altos, será que a economia vai aguentar? Começa a se questionar, vende, realiza lucro, põe um dinheiro no bolso e vai esperar. Ou até vai para os juros, um chute meu. Então, esse é um movimento normal. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Felipe, faz mais de 90 dias que o S&P não mexe 1,5% no intraday. Não fecha nem sobe 1,5%, abaixo ou acima. Isso mostra que a volatilidade está muito comportada no S&P, porque o mercado está se questionando de diversas coisas também, nos níveis atuais de mercado, onde, como você bem expressou, tech subiu por causa de um evento que foi como que se diz, a inteligência artificial, e o resto acompanhou achando que isso ia ser o boom, já vendo outras coisas de setores com uma economia mais difícil. Eu não vejo que tem que ser motivo para se panicar e achar que alguma coisa vai mudar, não. É um movimento natural de realização. O principal que a gente tem que entender agora é, nesse mundo de juros altos por um período mais longo, conforme o mercado e Fed se acertaram, quanto tempo a gente vai ter essa resiliência? Esse que é o X da questão agora. Fábio, obrigada por estar aqui com a gente, né? Acho que você foi direto aí no ponto. O X da questão agora é entender quanto tempo. Eu queria até entrar aqui um pouco mais justamente na questão de inflação, especificamente, porque a gente teve agora há pouco, inclusive, os dados ali de seguros, né, de seguro-desemprego aí nos Estados Unidos. Inclusive, o dado vem menor do que o mercado esperava, o que traz ali uma leitura ainda especificamente de que o mercado está resiliente, está resistente a
a todo este cenário e pode ser, de repente, ali um fato a ser monitorado justamente pela questão de mais dinheiro nas mãos ali em consumo como um todo. Olhando para o cenário ainda, né, especificamente, até quando o Fed vai manter essa taxa de juros alta por um bom tempo, até esse fato conseguir convergir aí a inflação para dentro da meta. Eu queria entender especificamente um pouco da sua leitura, né, até quando a inflação realmente é o fator a ser monitorado, a gente sabe, mas até quando realmente o Fed vai ficar ali com essa leitura, né? Vamos ou não conseguir trazer essa inflação para dentro da meta, ou ela continua ainda sendo aí não domável ainda por enquanto? Olha, Paula, ontem ele falou algumas vezes na coletiva de imprensa que o foco ainda é a inflação e que eles vão perseguir isso porque eles estão vendo justamente o lado oposto, uma economia ainda muito saudável e forte. E o número de pedidos de seguro-desemprego provam ainda que a atividade está aquecida porque não está tendo demissão. O Fed já trabalha com uma taxa de desemprego mais alta só lá no meio de 2024. Então, para ele mudar o que ele está fazendo agora, precisaria alguma coisa dar muito errado. Uma recessão do nada, uma taxa de desemprego que explode da noite para o dia, que isso que faria o Fed repensar, opa, será que o remédio não foi muito? Porque até o fato de estar pausando entre uma reunião e outra a alta de juros, mostra que ele está extremamente confortável com o caminho que a atividade econômica está tomando. Eu acho que o grande ponto, outro que pode fazer o Fed mudar a dinâmica, é se a gente começar a ver um número muito alto de inadimplência na dívida de cartão, na dívida de automóvel, nos mortgages. Se isso começar a crescer, ele pode ter que fazer alguma coisa, porque daí vem o efeito de falta de confiança e quebradeira. Mas acho que estamos muito longe disso, porque o mercado de trabalho não deu respiro até agora. Ô, Fábio, inclusive nesse cenário, né, de juros ainda altos por mais tempo, inclusive, todo este cenário, tanto do Federal Reserve aí, como em outras economias que a gente vê ainda, né, nessa possibilidade, até mesmo zona do euro, enfim, como um todo. Eu queria trazer isso ali para você tentar comentar um pouco mais aqui sobre a questão de China. Se isso de alguma forma, né, coloca ainda mais aquela perspectiva de uma desaceleração, inclusive da China, por conta do desafio do setor imobiliário chinês. Enfim, como que você enxerga realmente aí, né, neste horizonte, toda essa reação deste macro que depois eu quero vir aqui para o Brasil, linkando justamente que são pontos que a gente precisa de fato ficar monitorando muito, né? Todo o cenário de juros nos Estados Unidos, de desaceleração da China, isso tudo ainda traz muitas incertezas, principalmente deste cenário macro para a gente. O fato da China estar quieta, né, estar aquém daquilo que se esperava, é muito bom para todo o resto do mundo, porque ajuda a diminuir a principal pressão inflacionária, que é o consumo chinês de matéria-prima, que puxa todo o resto. Então, até nisso, o Ocidente está dando muita sorte de, nesse meio tempo, uma China estar hibernando ainda, porque ajuda os bancos centrais não terem que subir muito mais juros. Pensando que Estados Unidos a 5,5, Inglaterra a 5,25 ou 5,45, a Europa indo para 4,5. Quando a gente ia imaginar isso há 2 anos atrás? É muitos juros para economias desenvolvidas que não estão acostumados. O problema é que a China não vai dormir para sempre. Então, assim, todo esse timing é importante se monitorar, porque se do nada a China começa a printar números positivos de crescimento, de aumento de demanda, de consumo, de renda, de confiança, a inflação tende a subir no mundo e tende a jogar água no chope de todos os bancos centrais, que talvez essa didática de longo por muito tempo acabe virando uma realidade cada vez mais presente na nossa vida, o que não é bom para os ativos de risco. Até pergunto sobre isso, Fábio, até porque a gente vê, né, e o próprio Banco Central ontem, nosso aqui Brasil, colocando também uma sinalização, além do nosso fiscal interno aqui, né, do nosso cenário, mas colocando ainda estes pontos, principalmente deste cenário macro, tanto juros aí por mais tempo também elevados nos Estados Unidos, quanto todo este cenário ainda da China, desse desaquecimento, vamos dizer assim, da recuperação chinesa. Eu queria aproveitar esse gancho e trazer aqui para você
a sua leitura especificamente sobre a decisão do Copom ontem, decisão de trazer aí justamente queda de 0,5 ponto percentual, mas acho que o mercado viu aí como muito hawkish, vamos dizer assim, o comunicado, tirando ali justamente essa possibilidade de cortes mais profundos, inclusive na Selic ao final deste ano. Como que você viu toda essa decisão dessa super quarta, trazendo um pouco da leitura aqui para o Copom? O Copom fez o que tinha que ser feito. Ele está avisando num tom mais duro o mercado, olha, eu vou cortar juros, só que eu vou cortar juros na velocidade que a gente pode cortar, e não é por causa do fiscal, do governo, de nada. É porque no mundo de desenvolvidos os juros estão muito altos. E não adianta o nosso diferencial de juros fechar muito, porque a gente precisa de financiamento. Se o meu juros não é atrativo, ninguém vai emprestar dinheiro para o Brasil. E outra, o Brasil agora concorre também com esse bando de emissão privada das empresas que fazia tempo que não estavam acontecendo. Então é menos ímpeto para os títulos brasileiros com uma taxa mais baixa, soberanos custando mais caro e você tendo crédito privado de qualidade também emitindo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Banco Central quis dar esse recado para o mercado. Por quê? Você começa um ciclo de 50, no primeiro espaço que tem já vão te pedir 75, depois 1%. E nem sempre é possível ir nessa velocidade. Agora, mantendo a magnitude, ele é capaz de conseguir alcançar o objetivo, que é 10,75 no final do ano, que seria 11,75, desculpa, no final do ano, e aí no final de 2024 tentar chegar num dígito, se o mundo, e não é nem problema do Brasil, se o mundo se acertar com os juros também. Porque juros dessa magnitude global, o Brasil não tem muito espaço para cortar Selic. Inclusive, Fábio, no comunicado de ontem, né, um dos pontos ali que estava numa grande discussão até antes, na expectativa do comunicado, é se ele citaria a questão do fiscal novamente no radar, e aí traz um parágrafo ali, né, considerado inclusive na interpretação por muitos especialistas mais duro em relação a isso, na análise de que ele coloca ali, se vocês, governo, estabeleceram uma meta para o fiscal, se vocês começam a desprezar essa meta, né, aqui trazeram uma leitura disso, isso impacta na inflação e que impacta de novo aqui, né, na minha caixinha do Banco Central, no meu trabalho, né, torna o meu trabalho mais difícil, né, e ele usou, talvez não propositalmente, mas usando as próprias falas do Haddad, quando ele diz, temos que ter uma harmonia entre fiscal e monetário, né, e agora ele jogou ali pro colo do governo, olha, temos mesmo que ter essa harmonia, né, façam a parte de vocês. Queria entender um pouco da sua leitura, porque deixou muito claro que não era para se mexer nessa meta do fiscal, pelo menos essa é a leitura. E a gente tem ainda, né, aquela discussão, apesar do próprio Haddad falar que não vai mexer, mas o Congresso está pressionando, o relator ali tem pressionado muito, o relator do orçamento, que não vai alcançar essa meta. O que é mais danoso, na sua visão, Fábio, de fato, não mexer na meta e não cumpri-la, ou mexer na meta para alcançá-la? Eu acho que o menos pior é mexer na meta para poder alcançar ela em algum momento que for realista. E aí a gente tem que entender que o desafio do governo ele é muito grande para zerar o déficit e ao mesmo tempo que a forma como ele quer fazer isso é muito danosa para a atividade, que é subindo carga tributária. Então fica naquela situação, o governo precisa arrecadar, mas quer que corte juros para a atividade acelerar, e uma coisa que ele está fazendo vai brecar a aceleração da atividade. Então o Banco Central está dando esse recado e está avisando, olha, não seria melhor a gente fazer uma meia-culpa? E o governo vai fazer isso em algum momento, porque ele sabe que vai ser muito difícil cumprir o déficit zero. E muda a meta, escalona para 2 anos, chega no 0,5% do PIB o ano que vem e zera em 2025. O mercado não vai ter problema com isso. É melhor mudar e trazer para um termos reais. Desancora um pouco, Paula, mas você está sendo realista. É melhor eu ficar chateado agora, mas ter convicção que você vai realmente se esforçar para me entregar uma coisa, do que você ficar insistindo e eu quebrar a cara lá na frente. Vai custar mais caro. É uma situação ali, até tenho lido, né, e visto muitos comentários em relação que o fogo amigo ali nessa pressão para o Haddad, inclusive vai fazer com que de alguma forma aí faça esse movimento, mas até agora parece que ele está, né, resistindo a fazer essa alteração aí na meta. O fato é que a gente sabe que faltam 168 bi para se chegar nesse déficit zero, né, e não traz aí, ainda assim tem muitas receitas que vão vir ainda de aprovação do Congresso
Congresso. É uma situação ainda que está bem nebulosa ali, está difícil conseguir, acho que, enxergar de fato como que Haddad conseguiria aí trazer esse equilíbrio que tanto ele tem batido, que vai fazer, realmente vai chegar. Você coloca ali que uma hora você acredita que eles vão, talvez ele vá ter que ceder a essa pressão e de fato assumir, então, que não vai conseguir, que é melhor fazer essa alteração agora. Seria isso, na sua visão? Eu acho que seria o menos pior a se fazer, porque o tempo joga contra. Quanto mais você enrola nisso... Porque, de novo, Paulo, a gente sabe, ele pode até conseguir arrecadar os 160 bi com... Não é contabilidade criativa, mas você pode antecipar muita coisa, mexe com dividendo, mexe nisso, aquilo. Só que, inevitavelmente, você tem que subir carga tributária em algum aspecto. E isso é horroroso para a atividade, porque tira confiança. Que empresário que está lá vendo a carga tributária aumentar, vai aumentar o custo, vai querer investir mais. Ele já fica receoso. Então, assim, o governo está numa sinuca de bico que é melhor fazer uma meia-culpa e se resolver rolando esse objetivo para frente, sendo factível, do que esperar para o pior. Fábio, tem uma informação, inclusive recente, né, de agora a pouco, que a Rússia anunciou que vai suspender exportações de gasolina e de diesel a partir de hoje. Agências internacionais dando destaque nessa informação, essa medida sendo motivada pela falta do produto na Rússia, justamente para atender a demanda nacional. A gente sabe que a Rússia já fez uma movimentação de corte de produção de petróleo, né, e que acabou acelerando, junto com a Arábia Saudita, o preço do barril lá para casa dos 95 mais. Estava num movimento de queda e agora virou, já subindo novamente para cima dos 94 dólares o barril. Recentemente, nessa semana mesmo, a gente falou sobre o Brasil ter importado cerca de 70%, 75% do diesel lá da Rússia. A pergunta é a seguinte, né? Sem exportação russa, pode ocasionar um desabastecimento de diesel aqui no Brasil? A gente pode sofrer consequências, consequentemente, aumento de preço de combustível? Um cenário meio obscuro e turbulento à frente pode estar se desenhando? Sim, é muito ruim para o Brasil essa medida da Rússia, que é muito ruim para todo mundo e que não dá para entender o que ela está fazendo, porque ainda não fez sentido, porque foi uma coisa totalmente inesperada. Agora, para o Brasil é ruim, porque não só a gente estava importando o diesel da Rússia, como a gente comprava mais barato, né? A Rússia está vendendo abaixo de preço de mercado. Então, fica nessa história. Agora, a gente sabe aquela coisa, dá cada vez menos espaço para o Banco Central ser criativo. Ele não tem espaço para fazer muita coisa. E eu acho que foi isso que ele quis deixar claro ontem no comunicado, e provavelmente a gente vai ver isso muito bem escrito na ata na terça-feira, que é, deixa eu ir no meu ritmo, porque não é só a parte fiscal do Brasil que a gente ainda precisa de um pouco mais de luz, mas no mundo está acontecendo muita coisa e tudo isso mexe com a inflação, que é com quem eu estou tendo que combater. É um tema interessante, né? Porque a gente já especulava e já se perguntava aqui... Não, deixa eu arrumar aqui isso. Que já se perguntava aqui, ô Fábio, justamente isso. Qual o peso que os bancos centrais vão dar nesse aumento, né, inesperado do petróleo? 25% em alguns meses apenas, né, quase 30% em alguns meses. Mas aí eu juro que eu procurei, né, ouvi o Jerome Powell falando, li o comunicado e tudo mais. Não está tão claro o peso que isso foi dado nas decisões, né? E um preço de petróleo que acaba, justamente como você falou, impactando fortemente na inflação, parece que foi deixado meio de lado por se tratar, né, de um item volátil que não impacta no core da inflação, né, no núcleo da inflação, mas que Sim. ao longo do tempo pode impactar em tudo que se vê, justamente por causa dos combustíveis estarem presentes em toda a cadeia, né? Mas eu acho que daí, Felipe, a gente fica no que o Powell bateu muito na tecla ontem, que é juros altos por um longo período. E o que mais preocupa é entender o longo período, porque até ontem o longo período era final desse ano, começo do ano que vem, e a gente já está no segundo semestre do ano que vem.
um petróleo pressionando, uma inflação se persistindo alta, ela pode nem subir, mas deixando de cair consistentemente, você vai ter juros altos até 2025. Começa a ficar complicado acreditar que a resiliência da economia vai aguentar tudo isso. Inclusive, posso entrar na roda aqui da conversa? Ouvi, inclusive, hoje, estava assim, né, eu estava ouvindo justamente essa questão do petróleo, o fato da própria Petrobras, aqui um especialista, inclusive, renomado, né, sobre o setor, estava comentando sobre isso, e ele disse o seguinte: o fato da Petrobras, ainda não temos a clareza, né, vamos dizer assim, de qual que é o nosso modelo, né, de cobrança aqui do nosso petróleo, desde da retirada, vamos dizer assim, dessa paridade internacional, mas o fato é da Petrobras ter conseguido e está fazendo, né, segurando um pouco mais a questão do reajuste do preço diante dessa alta, também é porque ela está importando esse diesel mais barato, esse óleo, né, inclusive esse óleo refinado já da Rússia, mais barato do que no mercado fora, por conta da Rússia ter sofrido várias sanções, não tinha ali um mercado a ser consumido, está vendendo por um preço mais atrativo, o Brasil estaria se beneficiando, vamos dizer assim, deste momento. Isso agora coloca justamente uma grande preocupação também, né, Fábio, em relação a esse preço, que aí o Brasil, se não tiver o combustível da Rússia, ele vai ter que voltar a buscar em outros fornecedores, e aí tem toda essa questão do petróleo, né, neste atual patamar aí de 94, 95 dólares, né? Esse é o grande calcanhar Aquiles do mundo todo. A gente sofre no Brasil por ter que pausar esse movimento de queda de juros e, consequentemente, melhora da economia. Os Estados Unidos de manter juros altos por mais tempo, que prejudica todo mundo, e por aí vai. Por isso que é muito complicado a situação atual de qualquer banco central, porque tem tanta variável que está fora do controle deles, que você não sabe quase o que fazer. E está dando o que está dando, entendeu? Maravilha. Desculpa, entrei na conversa aí, né? Ouvindo a conversa aqui do lado, assim, sou dessas, viu, Fábio? Tava escutando atrás da porta, Paula. Tem hora que eu não quero falar, falo, fala você, Felipe. Aí tem hora que eu já quero entrar no meio da conversa ali do lado, né? A única mulher ele tem que aceitar agora, né? Aqui no nosso time, agora vai ter que... O papo é assim mesmo. O papo é assim, né? A mulher de ouvido ali. Felipe, eu ia falar tchau pro Felipe. Você quer agradecer? Tchau, Paula. Até amanhã, Felipe, um abraço. fica aqui, tá, Fábio? Tchau pro Fábio, por sinal, quero agradecer. Obrigada, Fábio. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa casa. Eu que agradeço o espaço, é sempre um prazer falar com vocês e boa semana, a gente se vê quinta que vem. Até mais. Um abraço, Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. 11 horas e 40 minutos. Vamos seguindo aqui na nossa programação. Vamos sempre trazendo as notícias. Eu quero ver agora com ele que está chegando aqui também na nossa programação, Maurílio Goldner, trazendo mais atualizações também do cenário, da notícia desta quinta-feira. Muito bom dia para você, Maurílio. Cheguei na roda, Paula. Chegou também para a conversa. Chegou na roda, é isso aí. Bom dia para você, para o Felipe, para os nossos convidados e para quem está assistindo. A gente traz aqui uma notícia a respeito da arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas do governo federal, que registrou queda real, descontada a inflação de 4,14% em agosto deste ano. Então, a queda ficou em 172 bilhões de reais. A informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria da Receita Federal. Essa foi a terceira queda consecutiva ao mês. Em julho, a arrecadação do governo federal foi de 201 bilhões de reais e houve uma queda real, de novo, quando é descontada a inflação, de 4,2% em relação ao mês de julho de 2022, que registrou 210 bilhões de reais arrecadados. Em junho, o recuo havia sido de 3,4%. E a gente tem aqui mais uma notícia agora a respeito da atualização do Desenrola, porque começa na próxima semana a última fase do programa do governo federal, que é voltado para a renegociação de dívidas. E nesta etapa serão realizados leilões entre os credores, os bancos e as empresas para as dívidas de brasileiros com até 2 salários mínimos e com saldo devedor de até R$20 mil. As empresas terão entre segunda e quarta-feira para fazer a proposta dos descontos a serem oferecidos. O mercado tem falado até em um desconto até de 50% nesse valor, viu? Inicialmente estavam previstas renegociações de dívidas de até 5 mil, mas o governo estendeu esse valor para até R$20 mil. E agora uma notícia de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os bancos estatais.
Eles decidiram, após o corte da Selic em meio ponto percentual ontem, na reunião do Copom, que a gente está acompanhando aqui, os dois bancos decidiram, então, anunciar a redução de suas taxas de juros. O Banco do Brasil comunicou que essa redução pode chegar a 0,04 ponto percentual ao mês, a depender das características da linha de crédito para os clientes pessoa física. Para os clientes pessoa física, essa redução já está valendo hoje, viu? E para a pessoa jurídica, no Banco do Brasil, essas novas taxas passam a valer amanhã. E o banco definiu taxas mais baixas para as linhas de desconto de títulos, capital de giro e conta garantida. A Caixa indica que as novas taxas de juros passam a valer para todo mundo a partir de hoje. Notícia, então, um panorama aí depois dessa pós-Selic que os bancos estatais já anunciou essa decisão. Próximo passo, tendência é que os bancos privados acompanhem tudo isso de uma certa maneira, né, Paula? Exatamente, Maurílio. Expectativa aí, então, para o anúncio também dos demais bancos. Obrigada pelas notícias. Maurílio volta daqui a pouquinho, já trazendo mais destaques aqui para a gente. Nesta quinta-feira, 11 horas e 44 minutos, a gente vai seguindo aqui. Deixa eu só atualizar também uma outra informação. Olha só, o número que saíram aqui, as vendas de moradias usadas lá nos Estados Unidos caem 0,7% em agosto. Então, as vendas de casas usadas nos Estados Unidos acabaram registrando uma queda de 0,7% em agosto em relação ao mês então anterior ao mês de julho, né? Conforme os dados que foram divulgados nesta quinta-feira. As projeções do mercado apontavam ali para 4,10 milhões de vendas no período, vieram então 4,04 milhões. No mês anterior as vendas haviam registrado também queda, tinham registrado queda de 2,2% conforme os dados revisados. E a confiança do consumidor na zona do euro também caiu para menos 17,8 pontos em setembro, de acordo então com os dados divulgados pela Comissão Europeia. Número então vem aí, cai para menos 17,8 pontos e estava numa queda de 16 pontos em agosto, conforme os dados então divulgados agora há pouco nesta quinta-feira. O resultado foi o pior do que o esperado pelo mercado, que previa ali então uma queda de 16,5 pontos. Vindo então aí um dado lá da zona do euro. A gente vai seguir aqui acompanhando as notícias, afinal a gente sempre traz as notícias, ouve opiniões de grandes especialistas e verifica sempre, né, as reações que os mercados têm diante dessas principais notícias do dia. Você que está acompanhando a nossa programação da BMC